Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dentro daquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E falar de todas as situações aí que estão movimentando o nosso Vascão. Abel Braga, Barbieri, quero trazer aqui o Edmundo e o Fernando Praz aí, dois ídolos do Vasco que deixaram a sua opinião sobre essas duas contratações do Vasco. Vamos falar de reforço aí, porque segundo as informações, o Vasco já tem 3 reforços confirmados. Eu vou trazer aqui o Edmundo também para deixar a opinião dele, porque o Edmundo não ficou muito satisfeito aí com a coletiva do Paulo Brax. Mas antes, família vascaína, a gente trazer aqui essas informações, tenho que te dizer o seguinte: eu tô tipo aí Milton Neves e Neto, é isso mesmo, vou ter que fazer aqui um merchan, é isso mesmo, porque o Vasco em Família agora, né, fico muito honrado, tem uma nova parceira aqui no canal que é a 1xBet aí, uma casa de aposta muito segura, muito confiável, que é patrocinadora do Barça, do Chelsea, PSG, Liverpool, Lyon, diversos times aí da Europa e tá dando uma moral aqui pro Vasco em Família. Então se você gosta de fazer aquela fezinha, final de ano chegando aí, tem a Copa do Mundo aí, sexta-feira, Brasil, Croácia, quer ganhar um dinheirinho a mais aí pra garantir do gelo, é na 1xBet. E aí, você pode dar também uma moral aqui pro Vasco em Família. Vou fixar aqui no primeiro comentário aí pra você dar uma moral aqui, se cadastrando lá com o cupom Vasco Família. Você vai estar ganhando aí no primeiro depósito, dobrando até R$ 1.200. Dá essa moral aí pro Thiagão aqui, que agora tá igual o Neto e o Milton Neves fazendo o merchan. Agradecer aqui a 1xBet pela moral aí, pela parceria. Conto com a ajuda de vocês aí também pra garantir a cervejinha aí no final do ano. Então, bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar aí, né? O Paulo Brax veio ontem aí, colocou as informações no nosso peito, jogou aí a contratação do Abel Braga, do Barbieri, e eu já quero trazer aqui tanto a opinião do Edmundo quanto a opinião do Fernando Praz pra ver se você concorda. Vamos lá? Fica só. É assim, eu de Vasco eu posso falar porque eu fiquei 4 anos lá dentro, né? O Abel acho que é um movimento natural que está sendo feito, né? O Filipão no Atlético Paranaense, o Autori já tinha feito isso, né? O Lopes já tinha feito isso no Botafogo, então o Muricy também. O Muricy é um movimento assim que tem suas explicações. Em relação ao Barbieri, sem polêmica nenhuma, mas eu não sei por quê. Eu vou explicar o porquê que eu não sei. Se eu estivesse falando do Vasco antes da venda, ok, eu conheço o Vasco. Só que agora, acima da cultura do clube, claro que vem a torcida, vem a camisa, vem a tradição do clube, mas hoje o Vasco hoje tem um dono. E eu, particularmente, não conheço as ideias desse dono, sabe? As ideias de futebol, porque tem o Genoa, tem mais um time na Bélgica, né? Então, assim, é difícil para mim hoje conseguir entender o que eles entendem por futebol. Então, por isso que eu não consigo ter uma opinião formada se a contratação do Barbieri é boa ou não é. Porque eu não sei se encaixa no perfil de futebol que a 777 vai querer. E isso, assim, é uma dúvida de todos, né? Porque eles estão chegando no Brasil agora e vão montar, eles vão estipular, como o Paulo Brax já falou, o modelo de jogo, o estilo de futebol. Então, assim, mas o importante é que eles entrevistaram, o Abel é um cara que tem experiência, o Paulo Brax trabalhou na América, já trabalhou no Inter. Eles tiveram aí um mês, né, para conversar com o Barbieri. Então eu acredito muito nisso, que eles tenham conversado e passado pro Barbieri o novo modelo e as diretrizes de futebol que o Vasco vai querer implantar daqui para frente. Sim. E se eles acharam no Barbieri a pessoa que se encaixa nesse perfil, nesse novo futebol do Vasco, ok, mas assim, pra mim é uma curiosidade que eu tenho de, quando começar o campeonato e nos próximos anos também, entender qual vai ser esse modelo de futebol que o Vasco vai desenvolver. Tem um ponto importante que eu acho que a gente pode colocar em relação ao Barbieri e o Vasco, que é a torcida. A torcida do Vasco, ela pressiona demais. E o Barbieri, ele não é esse cara que tem toda essa experiência. Você acha que o Abel por trás dele também vai ter essa função de segurar essa barra? Porque é muito difícil você ser treinador do Vasco e ainda mais neste momento pelo qual o Vasco está passando. Eu estava comentando com o Zupac até aqui em off. Assim, a torcida do Vasco deve estar muito ansiosa. O Zupac falou aqui, um nome de impacto, né? Até pelas declarações que deram, dizendo que o Vasco não entraria mais em desvantagem financeira contra o maior rival. E assim, a gente está falando de um time do rival, o Flamengo, no caso, um time que tem um orçamento na casa de 1 milhão. Bilhão. 1 bilhão. Contando que o gasto com futebol seja em torno de 70% a 80%, seriam 700 milhões de gasto com futebol anual, né? Então é um número muito elevado. E aí começam a fazer as comparações. Mas o treinador do Flamengo vai ganhar provavelmente tanto. O Barbieri vai ganhar tanto. O jogador que está vindo agora vai ganhar tanto. O Gabigol, o Pedro, no Flamengo ganham tanto, né? Mas o Flamengo, a pessoa não pode esquecer que o Flamengo está construindo isso desde
14, 15, né? Então são 7, 8 anos de construção. O Vasco começou agora, então as pessoas têm que ter calma, mas eu acho que o Abel vai ajudar porque da estrutura toda o Abel é o cara que tem mais nome, né? Sim, tem as costas mais largas. Sim. Então, isso é natural, ele vai virar E no no momento final, de o que crise. mais vai conhecer ali aquilo também. E no né? momento de crise, o cara que tem mais nome, que tem mais peso, sempre é mais visado. O que você acha do Barbieri e qual o tipo de trabalhos que ele deve fazer no Vasco? O Gui, assim, eu não tenho nada contra ele, acho que os técnicos jovens merecem oportunidade nos times grandes e tudo. É claro que você quer sempre alguém que já ganhou, né, que tem experiência e que vai te dar a sensação de que você vai ter esse retorno técnico o quanto antes possível. Dito isso, ok, tá tudo ok, vou apoiar, vou estar do lado do Barbieri, torcendo para que ele faça um trabalho incrível e que entregue, que faça do Vasco campeão. O que eu não gosto é da fala do Paulo Brax. Aí já não me agrada. Porque está muito nítido na fala dele que foi o grande problema que o Barbieri teve no Red Bull Bragantino. Ele tinha um time muito bom. Aí vai lá e vendem a SAF, o projeto empresarial, vende os seus principais jogadores, os principais ativos. Aí na temporada seguinte, o que acontece com o trabalho do Barbieri? Cai o trabalho dele e ele é demitido. Então, assim, entende? Aí eu começo a ir um pouquinho ali atrás. Por que fulano não veio? Por que Beltrano não veio? Por que o Vojvoda não aceitou? Me faz pensar que se eu te apresento um projeto que, cara, você vai trabalhar, mas no meio do caminho, se eu precisar vender os melhores jogadores, eu vou vender. Porque aqui o objetivo é o retorno financeiro e não o retorno técnico. Pela fala do Paulo Brax. Ele demorou a falar, e eu posso estar completamente enganado, mas foi assim que eu entendi. E isso não é o que deseja o torcedor do Vasco. Entendeu? Sabe, é fazer um projeto ali para você se manter, ficar no meio de tabela e vender os seus principais ativos. Isso não vai funcionar. Isso aí vai aborrecer o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco quer o quê? Quer um time forte, competitivo, que ganhe título novamente. Como disse o Edu, são 20 anos que o torcedor tá sofrendo. E quem sofre, de fato, é o torcedor. Tá aí, família Vascaína, a opinião do Fernando Praz, do Edmundo. Eu sei que muita gente vai concordar com a opinião do Edmundo, do Fernando Praz, outros vão discordar. Acho que o Maurício Barbieri é um bom treinador para o Vasco, mas eu tô guardando a minha opinião da seguinte forma. Quero ver um elenco competitivo aí na mão do Maurício Barbieri, para aí sim a gente cobrar aí esse trabalho do nosso treinador. Porque nos últimos anos aí, os treinadores que passaram pelo Vasco, nenhum conseguiu entregar um trabalho digno de Vasco, e a gente pode, claro que pontuar, porque são elencos horrorosos na mão desses treinadores. Então, Maurício Barbieri é um nome pro Vasco? Na minha opinião, não seria. É um bom treinador? Eu acho que sim. Agora, o Vasco tem que dar um bom elenco para esse treinador, pelo menos aqui é a minha opinião. Em relação aos reforços, família Vascaína, porque parece que o Vasco tem 3 aí confirmados e outras situações que a gente vai comentar aqui, e aí depois eu quero trazer a opinião do Edmundo sobre isso. Ele até cita aí o Botafogo, que saiu contratando e parece que o Vasco não vai fazer assim. O Edmundo ficou meio revoltado com outra situação. Então o Vasco tem aí, parece já encaminhado, né, o Pedro Raul, centroavante, uma boa contratação, o Júnior Urso, segundo volante, e ontem surgiu o nome aí, uma informação da Atenção Vascaínos, que o Vasco teria aí tudo certo com um volante Patrick de Luca. Inclusive, outros times estavam interessados, sim, no jogador. Até vi no canal do jornalista Lucas Colar, né, um setorista do Internacional, torcedor do Internacional, falou que o Internacional tinha interesse nesse jogador, mas parece que ele vai acertar com o Vasco. Vi algumas análises também tática do jogador e vi ali que ele é um primeiro volante. É um jogador que joga ali na função do Yuri, marcador, tem um bom passe para iniciar as jogadas, mas ele basicamente joga ali como primeiro volante. Aí, cara, você me perguntasse, Thiago, o que você viu do Patrick de Luca? Ele, inclusive, jogou aí as 2 partidas contra o Vasco nessa Série B. Jogou bastante, de 38 rodadas, ele jogou 31 jogos aí pelo Bahia. Nessas 2 partidas contra o Vasco, vou ser sincero que eu não reparei no Patrick de Luca. Inclusive, no primeiro jogo, que foi aqui naquele golaço do Figueiredo, quem mais chamou a atenção foi o Rezende, né, o segundo volante que estava jogando ali do lado do Patrick de Luca. Inclusive, se eu não me engano, era o Roger que estava comentando na ocasião e elogiando muito, jogou muito bem contra o Vasco. O Patrick de Luca não me chamou tanta atenção, mas deve ser aí uma oportunidade de mercado, um jogador de 22 anos, uma característica que o Maurício Barbieri, na minha opinião, não usava muito lá no RB Bragantino, mas o que nos resta é torcer para que esse jogador possa ajudar. Na minha opinião, uma contratação para compor elenco sem impacto nenhum nesse momento, pelo menos é a minha opinião. Quero saber de vocês também. Agora, dentro dessa questão aí de reforços, vamos trazer aqui o Edmundo, que deu uma desabafada ontem na live dele. Quero ver se você concorda. Se liga só.
E, cara, a gente esperava que o Vasco fizesse no mínimo o que fez o Botafogo. Pecar por excesso. O Botafogo terminou o ano com um time muito competitivo, né? Mas começou o ano contratando muito jogador. Inclusive um comprado no Palmeiras por 80 milhões de reais. Então, ali na SAF do Botafogo, me parece que tem desejo e vontade de acertar, né? De fazer time competitivo. Essa do Vasco, parece que, cara, o desejo é só de administrar. Administrar a venda de um craque como o Andrei, a possível revelação de um outro fenômeno. Porque o Vasco sempre foi assim. Sempre revelou muitos craques, muitos craques. Se contar aqui, não tem dedo na mão para a gente falar dessas revelações. Será que é só isso? Vamos ficar aqui lutando para não cair, né, e revelando e vendendo o jogador. A gente investe pouco, ganha muito, porque o cenário de hoje, com o dólar e o euro e Libra, né? A maioria dos jogadores vão ser vendidos para a Inglaterra. Isso, qualquer jogador barato, a cifra que entra no clube é muito alta. Qualquer jogador que você venda barato, você recebe uma cifra muito alta. Então, se você não tiver uma troca, não tiver investimento, né, para fazer um time competitivo, porque o torcedor ele está pouco se lixando se a dívida permanece ou não. Eu penso diferente. Acho que se você paga as dívidas, você tem o seu orçamento livre para você investir num time, a médio e longo prazo você vai ter um time competitivo, né? Mas o torcedor não quer saber disso, não. Ele quer saber de time competitivo já, imediato. E com todo respeito ao Abel, que é meu amigo, meu irmão, que eu amo, e o Barbieri, que eu torço para que faça um excelente trabalho, é pouco, é muito pouco esse investimento que a SAF fez, pelo menos até agora. Uma particularidade do cargo é ser bom de fala, né? Você precisa ser convincente, enfim. E é claro que para toda a contratação tem um argumento, né? Acho que a principal dela, por exemplo, no Júnior Urso, é a oportunidade de mercado. Né? O atleta estava livre no mercado, uma atleta que a gente monitorou, que o scout aprovou, e, cara, a gente trouxe. Ok, a explicação é ótima, né? Acho que ele vai repetir todas as palavras que eu disse. Mas e na cabeça do torcedor? Entra dessa forma? Não entra dessa forma. Primeiro que o Júnior Urso joga na mesma posição do Andrei, né? Então, já é um atleta que não viria para ser titular. Não teve uma passagem muito positiva pelo Corinthians, estava jogando na Major League Soccer, é isso? Não sei falar inglês não, mas estava jogando num time que não ganha nada, né? No Orlando City. Com todo respeito ao time, muito organizado, enfim. Mas, então, assim, a justificativa ela é plausível, mas a aceitação ela não precisa ser plausível, entendeu? Embora eu, como ex-atleta, vou esperar o desempenho dele no campo. E vou torcer muito para que o desempenho dele no campo me deixe de cara amarela, né? Com vergonha. Porque eu espero que ele jogue muito e seja o craque do Vasco. Mas, infelizmente, eu não apostaria que isso vai acontecer. O Pedro Raul, sim. Essa é uma ótima contratação. Essa, sim, é uma oportunidade de mercado. É um investimento pequeno para os números de hoje do futebol brasileiro, o salário do nível que se pode pagar e que, possivelmente, se ele repetir com a camisa do Vasco o que ele fez no Goiás, ele pode ser vendido por um mercado maior do que o mercado asiático. Agora, se ele não trouxer jogadores de peso para o sistema defensivo, para o meio-campo, não vai adiantar nada ele anunciar essas 3 contratações, porque elas não têm relevância no cenário nacional, pelo menos em cima da expectativa que o torcedor do Vasco criou. Tá aí a opinião do nosso ídolo Edmundo, não está satisfeito aí com o planejamento de 2023, os jogadores que estão aí praticamente confirmados, e eu acho que a grande parte da torcida do Vasco concorda com o Edmundo, né? O Josh veio aqui, deu uma bravatada, nem sei se existe
esse termo, mas deu uma boa de uma bravatada naquela questão de orçamento com o Flamengo e não vai ser dessa forma. Os jogadores vão ser aí jogadores de menos expressão, jogadores de oportunidades de mercado. Não parece que vai vir nenhum grande nome nesse momento. Eu acho que o Pedro Raul é uma boa contratação, mas não é um grande nome. Então, eu acho que a grande parte aí concorda com o Edmundo. Ainda tem outras duas situações, né, que eu não falei aqui, que é a do Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Parece que o Vasco não desistiu da contratação do zagueiro e também do atacante Bissoli. Vão se reunir aí e pode fazer uma proposta. O Vasco pode fazer uma proposta para o Atlético Paranaense para trazer o atacante Bissoli, que aí, cara, eu discordo totalmente. Se é para trazer o Bissoli, você dá mais oportunidade pro Figueiredo, pro Aguinaldo. O Bissoli não mostrou nada no Avaí. E aí eu acho um grande erro. E aí vai daquela situação que o Paulo Brax pediu pro torcedor avaliar, né, para entender as contratações. Essa do Bissoli, eu juro para você que eu posso me esforçar muito, mas eu não vou entender uma contratação onde você tem jogadores aí no atual elenco que são do mesmo nível ou até melhor, na minha opinião melhor. Figueiredo e Aguinaldo são mais jogadores do que o Bissoli, pelo menos é a minha opinião. Família vascaína, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Não se esquece de dar uma moral aí, se você quiser fazer aquela fezinha, usar aqui o cupom Vasco Família lá na 1xBet, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão. Tamo junto, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco.